Olá, Cenas do Brasil está no ar. O governo federal vai adotar medidas para estimular o aumento dos investimentos em saneamento básico. Além da proposta de desoneração de impostos para o setor, o Ministério das Cidades pretende premiar os municípios que tiverem elevada execução do orçamento destinado pela União em obras de saneamento. Hoje, os investimentos anuais nessa área variam de 7 a 8 bilhões de reais. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades de 2010 mostram que mais de 81% da população é atendida com água, mas somente 46,2%, menos da metade da população, tem seu esgoto coletado. E apenas 38% de todo o esgoto produzido no país é tratado. O que é preciso ser feito para mudar essa situação de forma mais acelerada e universalizar esses serviços? Quais os principais desafios do Plano Nacional de Saneamento Básico? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Hernani Ciríaco de Miranda, diretor do Departamento de Articulação Institucional da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, e Marco Antônio Almeida de Souza, doutor em Engenharia Ambiental e pesquisador colaborador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos da Universidade de Brasília. Olá, obrigada pela presença de vocês. Prazer. Antes da nossa conversa, vamos assistir uma reportagem do programa Sala de Convidados do Canal Saúde, da Fiocruz. Esgoto a céu aberto, água que chega às torneiras sem tratamento, lixo queimado no quintal. As imagens feitas pela equipe do Canal Saúde em 2006, na casa de uma família pobre do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, revelam um problema que atinge quase metade da população brasileira: a falta de acesso ao saneamento básico. 3 anos depois, a água tratada e a coleta de lixo chegaram à casa da família, mas o esgoto continua passando no meio do quintal. Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, a pedido do Instituto Trata Brasil, revelou que o acesso à rede de esgoto foi o serviço do saneamento básico que menos cresceu em 30 anos no Brasil. É obra enterrada, com pouca atratividade política, e também porque a população nunca vinculou, nunca teve a noção, a percepção dos impactos sociais negativos que a gente tem em função de não ter esse serviço. A pesquisa mostrou que a falta de acesso à rede de esgoto, além de causar reflexos negativos na saúde, também afeta a economia, o turismo e a educação. Crianças que vivem em ambientes sem rede de esgoto adoecem mais e, por isso, vão menos à escola. O número de faltas escolares entre estas crianças é 30% maior. Com os adultos, a situação é parecida. Pessoas sem saneamento básico faltam 11% mais ao trabalho. A falta de acesso à coleta de esgoto é mais crítica no norte e no nordeste do país. No estado do Amapá, apenas 1,42% da população tem acesso, enquanto em São Paulo esse número chega a quase 85%. E o problema é ainda maior quando a questão é o tratamento do esgoto. O índice de tratamento de esgoto no Brasil é baixíssimo. Poucas cidades brasileiras que promovem o tratamento de esgoto. A destinação e o tratamento do esgoto é que vai realmente criar as condições sanitárias adequadas para que as pessoas não se contaminem. Em 2008, o número de domicílios sem rede de esgoto diminuiu de 53,2% para 50,6% em relação a 2006. Evolução tímida. Para especialistas, com esse ritmo de crescimento, o Brasil não vai alcançar a meta do milênio. Para se atingir a meta do milênio, nós teríamos que ter até 2015 cerca de 3/4 da população atendida com serviço de esgoto. Mantidas as condições atuais, em termos de investimento, que está aí no programa do PAC, nós vamos levar 20 anos para que todo mundo tenha o serviço. Bom, vamos à nossa conversa. Eu gostaria que vocês comentassem a situação do saneamento no Brasil, a situação no que diz respeito basicamente à coleta e ao tratamento do esgoto. Diretor? Olha, a situação que o vídeo mostra
Só um detalhe, o vídeo é de 2009. Ah, ok. Mas os dados se alteraram um pouco, de fato, que os avanços, eles não são tão rápidos, dada a complexidade de implementação desses empreendimentos, dessas obras, sobretudo nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades brasileiras, onde o déficit se concentra mais na periferia, nas áreas de urbanização mais difícil, né? E é, de fato, um retrato do país. O que ocorre é que grandes investimentos que vêm sendo feitos recentemente nos serviços de saneamento básico, sobretudo esgotamento sanitário, ainda não tiveram as suas obras finalizadas. Então, nós começamos no governo federal um processo de aumento sucessivo dos recursos. As obras se iniciaram, mas ainda não acabaram. Portanto, a gente tem uma expectativa muito boa de que os números deverão se melhorar nos próximos anos, embora a gente ainda esteja distante da universalização de fato. Outro comentário interessante é sobre a questão das metas do milênio, né? É preciso dizer que essas metas são estabelecidas pelas Nações Unidas segundo alguns parâmetros que a Organização Mundial de Saúde reconhece como aceitáveis, né? Dentro desses parâmetros, a tendência é que o Brasil, no abastecimento de água potável, vai cumprir com segurança as metas do milênio, e no esgotamento sanitário poderá ocorrer de não chegar ao número final, mas seguramente muito próximo dele, nós chegaremos dentro desses parâmetros da OMS. Agora, o Plano Nacional de Saneamento Básico, as metas são para 20 anos, não é isso? Nós vamos explicar mais adiante. O plano, podemos até falar do plano. O plano, ele traz para o Brasil, depois de um longo período sem planejamento no setor saneamento básico brasileiro, ele traz exatamente um planejamento de longo prazo. Isso para o Brasil é algo muito importante, porque o país não tem o histórico no setor saneamento de trabalhar com planejamento de médio e longo prazo. Mal a gente trabalhava no curto prazo. Então, esse horizonte de 20 anos é o horizonte previsto no plano, e se está estabelecido na lei que regulamenta o Serviço de Saneamento Básico no Brasil, que é a Lei 11.445, e ele tem a previsão de ser revisado a cada 4 anos. E a gente explica o plano mais adiante. Professor, eu gostaria também que o senhor comentasse sobre essas informações do vídeo, sobre a situação em geral do saneamento. O vídeo também fala muito em desigualdades regionais, né, que ainda permanecem. Sobre o vídeo, ele é muito centrado na questão de esgoto. Parece que foi, na época, a preocupação maior. E realmente é um grande problema, né, em saneamento. Mas preciso ver também que o saneamento básico hoje para nós são 4 componentes. É a água, esgoto, águas pluviais, que é a drenagem urbana, que mata muita gente agora nas enchentes, né? E a questão do resíduos sólidos, do lixo, né? Coleta e tratamento do lixo. Mas elas não são independentes. Por exemplo, para você ter uma água de qualidade nos rios, que possa servir para ser potabilizável e entregue para a população, você tem que ter barreiras de tratamento de esgoto, porque senão o esgoto que é jogado no rio vai poluir o rio, que vai servir para abastecimento de água. Então, a primeira estação de tratamento de água é a estação de tratamento de esgoto, né? Por exemplo, a água pluvial, se tiver inundação, ela entra para o sistema de esgoto e entra para o sistema de água. Então, contamina tudo. Então, só que o resíduo sólido não coletado faz com que haja inundação, porque entope os bueiros, as galerias de águas pluviais. Então, a questão do saneamento tem que ser vista como um todo. Acho que temos que resolver isso como um todo. A gente não pode esquecer áreas que têm sido esquecidas historicamente, né, como drenagem urbana e a questão do resíduo sólido, que agora tem a política. São os piores números, e que agora temos a política. Isso é uma questão também de falar que, depois de muitos anos, sem termos política nenhuma de saneamento, então o país agora tem uma política nacional para saneamento e tem uma política nacional específica para resíduos sólidos, para resíduos em geral, porque tem uma parte do resíduo que não é do âmbito do saneamento em si, daquele saneamento básico, mas os resíduos hospitalares, resíduos perigosos, resíduos radiativos, que também estão nessa lei. A questão
a responsabilidade civil de quem produz o bem de consumo. Dá um destino. De dar um destino a isso. Isso é muito importante. Né? Agora, pois é, vocês dois comentaram sobre as políticas que são recentes, né? Política de saneamento básico, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi aprovada no ano 2010. Em 2010, né? Então, por que essa área de saneamento, historicamente, ela avança tão lentamente, é tão complicada? Cheguei a comentar um pouco, ainda há pouco. Um dado concreto é a complexidade das soluções. Quer dizer, nós estamos falando das cidades brasileiras em áreas de grande urbanização, sobretudo as maiores cidades, em que os empreendimentos, as obras, elas acabam afetando a vida das pessoas de uma forma muito significativa durante a execução, né? Então, existem algumas barreiras que, de fato, tornam o processo mais lento. Outra questão fundamental é que as soluções que têm sido adotadas historicamente e que são defendidas por especialistas, mas existem também outros especialistas que dizem o contrário, as soluções têm que passar por mais de uma alternativa. A gente não pode trabalhar só com a hipótese de atender a população com redes, grandes extensões de redes, instaladas nas ruas da cidade, todas subterrâneas, com essa complexidade toda que eu cito. Então, no Plano Nacional de Saneamento Básico, que nós vamos voltar nele ainda, ele reconhece soluções individuais como soluções adequadas, tanto para a água como para esgotamento sanitário. Então, se a pessoa tiver no seu lote uma fossa séptica, por exemplo, que recolhe os esgotos e dá um tratamento sanitário e ambiental adequado, ele também é uma boa solução e não precisa estar conectado a uma rede, né? Sobre esse aspecto, inclusive, o número de esgotamento sanitário, que você falou menos de 46%, menos de 50% da população, esse número é com rede. Se nós somarmos dados do IBGE, do Censo 2010, que contabiliza as fossas sépticas, esse número sobe para 75%. Né? Ainda que parte dessas fossas não sejam adequadas, e há essa possibilidade, mas o número é bem superior. Então, a gente precisa, no Brasil, adotar soluções tecnológicas e modelos técnicos e tecnológicos alternativos para alcançar a universalização. Agora, professor, as obras de saneamento são obras que não aparecem, né? Muitas vezes não dão votos e as pessoas, em geral, também não cobram muito essas obras, né? Gostaria que o senhor fizesse essa análise aí dos motivos da gente avançar tão devagar. Eu acho que o problema é um pouquinho também econômico, né? Eu acho que não... as pessoas têm que ter capacidade de pagar, porque os serviços são pagos individualmente pelos cidadãos, e tem que ter vontade, habilidade, não só habilidade de pagar, mas vontade de pagar, né? Então, não há uma reconhecimento, a maioria da população não entende ainda, não tem a cultura suficiente para entender a importância do saneamento, do que ele precisa de saneamento. Então, vai para lugares aí nos subúrbios, nos lugares com população um pouquinho mais carente, em que você vê lá o pessoal com televisão, com telefone, sem água e sem esgoto. O que mostra que é muita questão também de percepção do que é importante, porque não sabe, por exemplo, que a saúde, as questões de doença são ligadas com a questão da falta de coleta de lixo, de abastecimento de água e de sistema de esgoto. Então, as crianças ficam pisando em rios de esgoto, né, na rua, correndo, valas de esgoto a céu aberto. Então, isso é um problema Agora, de saúde pública. Agora, o senhor falou que é caro, né? Para as empresas, elas se encontram em dificuldades também, as empresas... Por exemplo, tem casos de que o governo, por exemplo, ter colocado um esgoto numa cidade inteira, aqui em várias cidades, aconteceu agora no Parque, né? Várias cidades, que depois, na hora de fazer a ligação da rede de esgoto, prontinha a rede de esgoto, com esgoto tratado, bonitinho. E aí várias pessoas não fizeram a ligação da sua casa, da sua residência à rede de esgoto, porque ou não tinham capacidade de pagamento, ou não tinham vontade de pagar aquela ligação, porque a ligação custa e depois tem que pagar mensalmente
o serviço prestado de esgoto. Então, esse é um problema, né? Tem um aspecto também aí... Depois queria falar outra coisa, mas tem um aspecto aí, Marco Antônio, que é o seguinte, de fato há esse lado da questão. Ocorre no Brasil isso, você faz a rede, na hora de conectar a população não liga porque tem baixa capacidade de pagamento e não quer receber a conta para honrar esse compromisso. Mas a gente precisaria pensar também que há muitos casos em que o problema está na falta de planejamento, pode estar na falta de planejamento, ou na falta de um debate com a sociedade local da solução adotada. Precisa mobilizar a população nesse tema, né? Mobilizar, esclarecer e fazer com que a sociedade participe da construção da solução. Porque muitas vezes as pessoas têm fossa séptica, por exemplo, e aí o poder público passa uma rede. Ela já tem uma solução. Então, e essa solução para ela pode estar adequada. Eu não estou dizendo que toda solução individual é adequada, mas ela pode estar adequada. Então, para que ela vai... Tem que ser analisada se está adequada ou não. Precisaria ser analisado, precisaria ser discutido, precisaria permitir que essa sociedade, essa população participe da construção da solução. Existe uma outra questão também que é importante. Eu estava num debate recente e uma determinada pessoa falou dessa situação num município pequeno do interior e era período eleitoral, né? Então, a rede estava construída e um dos candidatos a prefeito era médico e ele orientando a população a não se conectar à rede. Não é certo? Quer dizer, aí existe esse outro lado da questão também, que é você, ao invés de favorecer a população a compreender a necessidade da questão e se conectar se necessário ou adotar a sua própria solução, você leva para um discurso político. Isso também é um problema que a gente vive no Brasil no que diz respeito ao saneamento. O senhor ainda queria comentar mais alguma coisa? Sobre a questão dos tanques céticos, fossas céticas, né? Ela é colocada embaixo do tapete, né? Acho que a própria população não acredita que aquilo seja uma solução. E o próprio governo também não acredita, porque esses números todos, eles não incluem o tratamento no lote, o in situ, que a gente chama, individualizado, individual para um prédio ou para uma casa, não é? E por que isso? Porque também o governo não assumiu isso na maioria das cidades brasileiras, municípios brasileiros, e principalmente no saneamento rural, na área rural. Isso está o Deus dará. Quer dizer, às vezes tem até os sistemas bons, que funcionam bem, mas não são computados porque o governo não sabe a quantas anda aquele sistema. Quer dizer, se a gente tivesse um sistema como já tem hoje, por exemplo, para o combate à caça-mosquito, já tem as equipes. Então, se juntasse a questão da inspeção sanitária mais geral, incluindo a dengue, ou o caso da dengue, ou seja, sem custo muito grande para o país, para o governo, a gente poderia ter um controle mais preciso da situação do saneamento no lote, quer dizer, quando você tem as soluções individuais. E aí também tem que se pensar na questão do lodo que é produzido pelos tanques céticos, que é um problema sério que a gente está estudando muito agora, né? Que se você tiver o Deus dará, se não tiver um governo, algum órgão pensando o sistema, planejando o sistema, o que vai acontecer? Esse lodo vai para os mananciais. Então, toda a contaminação que estava no esgoto é transferida diretamente para os mananciais. Então, eu acho que uma das soluções não era só simplesmente computar esses sistemas, como os tanques céticos são muito bons em muitas das ocasiões, mas ver geograficamente quais são as limitações, em que regiões eles não podem ser usados, e em que regiões do país eles podem e são uma bela de uma solução. Aliás, a solução assim, com menor custo-benefício, quer dizer, você tem um belíssimo tratamento, o tanque cético ele não faz nada praticamente que não preparar o esgoto para ser tratado no solo. Então, se a gente tem solo em condições boas, aí é um belíssimo tratamento. O brasileiro conhece o tema saneamento e a responsabilidade do poder público quanto a esse tema? Quanto a esse sistema? Vamos ver uma reportagem do canal Saúde, da Fiocruz, que traz uma pesquisa sobre a percepção das pessoas sobre o tema. Cerca de 1.000 pessoas foram entrevistadas em 26 cidades de todas as regiões do país. Há 3 anos, 65% dos entrevistados souberam responder o significado do termo saneamento básico. E agora, este número pulou para 81%.
um avanço de 16%. Para a maioria deles, saneamento básico está ligado aos serviços de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Isso já é um avanço. Primeiro que antigamente achava que saneamento era só água e esgoto, saneamento básico, porque era o que era básico para se obter saúde. Apesar do conhecimento sobre o tema ter aumentado, a pesquisa também apontou que a população se preocupa mais com outros fatores que influenciam na qualidade de vida e nem sempre associa saneamento básico à saúde. Para os entrevistados, a saúde é o assunto que deve ser tratado com mais importância. A segurança fica em segundo lugar, seguida das drogas, educação, transporte e só na sexta posição aparece o saneamento básico. E eles não sabem a ligação que a falta de saneamento causa doença. No momento que você tem um rio poluído, tem enchente, você tem lixo, então você tem rato, aí é leptospirose. Aí a pessoa, não, eu estou com doença, eu vou me preocupar com saneamento? Não, eu vou ir no posto de saúde e receber a minha medicação. A falta de serviços de saneamento básico ainda é realidade para quase metade da população ouvida na pesquisa. 47% dos entrevistados disseram que moram próximo a esgoto a céu aberto. A região norte é a que mais sofre com a falta de infraestrutura e a sudeste é a que mais recebe investimentos nesta área. Outro problema ainda muito comum para os brasileiros é o destino dado ao lixo. Dados da última pesquisa nacional de saneamento básico, feita pelo IBGE em 2008, mostraram que os lixões recebiam mais da metade dos resíduos sólidos do país. Já os aterros sanitários, locais apropriados para o depósito final do lixo, recebiam apenas 27% desse montante. Uma lei criada pelo ex-presidente Lula em 2010 também vai ajudar a melhorar a qualidade do saneamento básico no país. A Política Nacional de Resíduos Sólidos decreta que até 2015 todos os lixões terão que ser substituídos por aterros. Essa política foi uma política possível, de discussão há mais de 15 anos, e ela traz pontos muito sérios, como a questão da logística reversa, que obriga o próprio fabricante a tratar o seu lixo, e com isso aumenta o tempo de vida útil dos aterros. Bom, nós vimos aí um avanço na percepção das pessoas sobre saneamento básico, mas também um longo caminho ainda a percorrer, né? Existem ações do Ministério, que importância que o senhor acha que tem as ações de educação ambiental e de mobilização para o saneamento? Olha, nos nossos programas do Ministério da Cidade, a gente trabalha com o que a gente chama de medidas estruturais, que são as obras propriamente ditas, a construção dos sistemas, e trabalhamos com o que nós chamamos de medidas estruturantes. Tá? Medidas essas que são feitas por nós mesmos no governo federal ou que são feitas pelos estados, os municípios, as companhias de saneamento. Tá? Então, no caso da mobilização da população, no caso do envolvimento da população para aumentar a sua percepção e valorizar o serviço, nos empreendimentos em obra, é obrigatório que seja feito um trabalho que a gente chama de trabalho socioambiental, TSA, tem até uma sigla para ele, que destina entre 2% e 3% do empreendimento para que a companhia de saneamento, a autarquia municipal, ou o próprio governo municipal e estadual que está executando a obra, converse, dialogue, capacite a população e faça uma formação voltada para a sua compreensão em relação ao serviço de saneamento e também para o uso do serviço. Né? O professor Marco Antônio citou ainda há pouco a questão da dificuldade de uso. As pessoas às vezes não querem se conectar, né? Porque considera isso um problema ao invés de uma solução. Um gasto... Né? Que não, gasto, às vezes vê como desnecessário. Às vezes a população vê assim, pô, meu esgoto está saindo para o fundo da casa. E o poder público coloca uma rede na frente da casa. Para eu levar esse esgoto para frente da casa, eu vou ter que quebrar a minha casa. Vou ter que passar com a canalização pela casa. Então, às vezes, as pessoas não percebem que isso pode ser um dificultador ao invés de uma solução. E o trabalho social que a gente faz nesses empreendimentos do PAC, ele exatamente tende a formar e a educar as pessoas para valorizar essas questões, mas também para ajudar
o poder público a compreender as suas reais necessidades e adotar soluções que sejam soluções mais adequadas a essas realidades. O senhor tinha falado no primeiro bloco sobre ir aos locais, né, ter uma avaliação mais próxima das pessoas para ver as soluções que elas estão adotando e talvez adotá-las mais amplamente, né? Agora, o senhor acha que precisa, então, de uma grande mobilização para que o saneamento básico no Brasil avance e essas questões de educação ambiental, o que o senhor acha que precisa ser feito? A questão é bastante assim, complexa, né? Porque se citaram ali 6 itens, né? Que a população e o saneamento ficou em sexto. Né? Mas tem alguns relacionamentos que, na realidade, tudo é um conjunto. Né? Você vai num lugar que falta tudo, faltam os 6. Você vai em lugares no país que faltam 6. Aí a pessoa tem que escolher o que é o menos pior, né, para ela. Agora, essa ligação de saneamento e saúde não é automática, né? Sim, não é automática. A ligação de violência, por exemplo, que mata e que é saúde também, que os índices de acidente de trânsito, de mortes por crimes mesmo, é muito ligada com a questão da urbanização. A gente tem pesquisa mostrando que em lugares urbanizados, que tem árvores, que tem parques, o índice de violência diminui bastante. E dentro do processo de urbanização, o saneamento se integra ali com uma parte importante. Você não sabe fazer urbanização se não tiver saneamento. Né? Se você não tiver lixo depositado nas ruas, o ambiente já prospera, o ambiente é melhor e aquilo induz a que você tenha menos violência. Então, mostra que o problema de saúde, violência, saneamento é uma coisa só. E isso é que tinha que ser explicado para a população e quando ela começar a entender isso, ela vai começar a exigir dos seus políticos que, nos seus programas administrativos, os planos de governo, que o saneamento apareça também dentro desse conjunto, né? Que eu não acho que assim, fazer saneamento num lugar que o pessoal não quer saneamento, é você jogar fora o dinheiro. A gente tem que preparar o terreno para que ele possa ir junto com tudo, né? Com a urbanização, com a educação, com a escola, né? Quer dizer, a pessoa virar cidadão na sua integralidade, incluindo o saneamento como parte da cidadania. Agora, o Plano Nacional de Saneamento Básico, ele prevê planos municipais de saneamento. E aí seria, obrigatório que os municípios façam seus planos? Sim, na verdade é o seguinte, existe a lei que regulamenta o serviço de saneamento básico no Brasil, que estabeleceu a obrigatoriedade dos planos municipais de saneamento. Cada município brasileiro, desde que a lei foi promulgada em 2007, precisariam estar trabalhando a elaboração dos seus planos municipais. Esta mesma lei estabeleceu que o governo federal deve fazer o Plano Nacional de Saneamento Básico, que na verdade não é uma soma de todos os planos municipais, porque o Plano Nacional ele tem uma visão mais macro, de objetivos maiores, digamos assim, das grandes metas para o país. Enquanto que os planos municipais, eles trabalham mais a especificidade, a realidade local e apontam soluções, não só apenas institucionais e políticas e de metas macros, mas de fato do sistema. O decreto presidencial que regulamenta a lei estabelece que até o final de 2013, os municípios que não tiverem seus planos aprovados não poderão acessar recursos do governo federal para investimentos. Então, esse ano agora é o ano que todos os municípios os prefeitos que assumiram agora têm que se dedicar Tem que se dedicar. Essa mudança de prefeitos, a gente espera que traga novas energias, nova compreensão da importância do problema. Nós vamos trabalhar, já estamos trabalhando, inclusive, contato com os prefeitos para poder sensibilizar e também capacitar as equipes, prestar assistência técnica. O Ministério faz essa assistência técnica às equipes das prefeituras. Faz essa assistência técnica e faz cursos de capacitação e de formação para que as equipes da prefeitura estejam aptas a coordenar e a supervisionar a elaboração do plano. Não precisa necessariamente fazer direto, pode até contratar uma empresa de consultoria, uma universidade, um instituto, para dar o apoio técnico. Agora, é necessário
que a internalização do conhecimento sobre o plano e a capacidade de gerir esse plano seja do corpo técnico da prefeitura. Então, a gente faz capacitação e presta assistência técnica a esse corpo. E na elaboração desse plano está prevista a participação social? É fundamental e, de certa forma, faz parte do roteiro básico. A lei, ela estabelece alguns requisitos mínimos para que esse plano seja considerado um plano que atende à lei, né? Dentre eles, há a questão da participação em controle social. Essa lei é uma lei que avança muito na gestão do serviço de saneamento, porque ela se assenta em alguns pilares básicos muito importantes. É até bom aproveitar a oportunidade para falar disso. Ela se assenta no pilar do planejamento, quer dizer, o Brasil não tem essa cultura e a lei traz isso como uma obrigação. Ela se assenta no pilar da regulação e da fiscalização do serviço, controle do serviço, da qualidade do serviço, na própria operação do sistema e prestação do serviço e no controle social e participação social. É nesse pilar que o plano municipal precisa ter um programa e um plano próprio para movimentar a população, fazer discussões técnicas, seminários e oficinas de trabalho e também audiências públicas. E ainda são poucos os municípios que já têm seus planos? O que o senhor considera os principais desafios para os municípios, principalmente os municípios menores? Eu acho que ainda são poucos, eu não tenho os números, mas acho que ainda são poucos os municípios que têm seus planos aprovados. O senhor tem esse número ou não? Não, nós não temos não esse tem número ainda levantado. Esse levantamento. Mas parece que são poucos ainda, ou talvez a meta de terem todos o ano que vem não seja atingida, isso aí tem que pensar nessa realidade do país, porque tem muitos municípios que não têm capacidade gerencial, eles não têm... tem uma Câmara de Vereadores e um prefeito e não tem um corpo, né, técnico suficiente, não tem capacidade de para elaborar um projeto, inclusive econômica, de ter municípios muito pobres. Então, esse é um problema que a gente tem que ver. Agora, eu acho que, olhando de um outro lado, há 10 anos atrás, eu queria fazer uma pesquisa sobre planos, planejamento, saneamento, e pedi para um aluno que procurar em todos os ministérios um plano. Não achou nenhum plano. Então, a gente achava assim, por exemplo, uma carta do prefeito pedindo ao Ministério da Cidade que comprasse um caminhão de lixo para coletar lixo na cidade. Então, tinha assim, eram ações que você fazia um investimento... Isolados, fazia um investimento e aquele investimento sumia no espaço e no tempo, porque não existia mais, porque você fazia um investimento sem estar integrado numa ação conjunta, de um projeto conjunto, um plano municipal de saneamento. Isso é perder dinheiro, jogar dinheiro fora. Então, isso é muito importante. A noção também das pessoas, da poluição dos rios, também ainda é muito baixa. É ação integrada, porque, veja bem, você podia comprar uma coisa, depois vinha outra e comprava a mesma coisa. Quer dizer, agora não, agora você não tendo um plano, isso inviabiliza, você otimiza a aplicação dos recursos. E com esses recursos otimizados, sobra mais recurso para mais coisa, né? Então, acho isso muito importante, que a existência desses planos, com a dificuldade ou não dos municípios, um dia eles vão ter que ter, quer dizer, um dia que eles precisarem de recursos, vão ter que ter o plano, porque eles estão exigindo, o Ministério, para fazer um investimento, está exigindo que os municípios tenham esses planos. E academias, universidades deveriam cumprir também um papel importante, né, nisso daí? A sociedade espera muito das universidades, né? E às vezes a gente não tem como dar essa resposta. A sociedade, a gente tem limitações também, a gente tem os nossos alunos para ensinar, se a gente ensinar um pouquinho da realidade para os alunos, a gente já fazendo muito, né? Mas a gente está também, por exemplo, o Plano Nacional de Saneamento foi feito através e por uma universidade. Outros planos municipais, não sei ainda, mas alguns planos têm muitas universidades participando. A gente está, quer dizer, todo mundo que é técnico fazendo esses planos formou-se lá com a gente nas universidades, então eu acho que a gente está cumprindo o papel. Poderia ser melhor? Claro que poderia, mas a gente tem quer dizer, você tem cursos, vários cursos que não tem relacionamento direto com saneamento e outros que têm. Então a gente tem que ver, né, somar esses esforços, ver o que é que tem, quais os cursos que podem colaborar com essa questão. Bom, nós vimos num vídeo no bloco anterior uma previsão de que, seguindo o ritmo atual de investimentos, a universalização dos serviços demoraria
mas muitos anos ainda, né? Ainda demoraria muito a acontecer. Quais são as medidas que o Ministério das Cidades está adotando, está estudando para acelerar isso daí? Olha, é importante aproveitar essa sua questão para fazer um histórico recente, rápido da questão. O Brasil, ele passou por um processo de estagnação dos investimentos em saneamento básico, que foi muito prejudicial à continuidade dos investimentos nesse país. Nós tivemos, ainda na época dos militares, o Plano Nacional de Saneamento Básico, que avançou muito o serviço de saneamento básico no Brasil e que se encerrou em meados de 86, meados da década de 80, né? De lá até meados da década de 90, nós ficamos estagnados, né? E agora retomamos os investimentos, em especial com o advento do Programa de Aceleração do Crescimento, que foi o PAC, e aí nos defrontamos com uma dificuldade do país, em especial dos agentes envolvidos com saneamento básico no Brasil, de dificuldade de dar celeridade às obras, dar celeridade aos empreendimentos, porque não havia projetos, né? Quando havia projetos, eles estavam ultrapassados, já tinham sido feitos há muito tempo atrás, precisariam ser atualizados. Dificuldades de fazer as contratações, de fazer a gestão dessas obras. Então, isso fez com que, mesmo aportando uma quantidade grande de recursos, o ritmo viesse a ser lento e está sendo lento. O que o governo federal fez foi criar diversos mecanismos dentro do PAC que fossem facilitadores da execução desses empreendimentos. Vou dar um exemplo muito claro. Contrapartida para os investimentos com recursos do Orçamento Geral da União. O governo retirou as contrapartidas. Então, se um estado e um município pega recursos do PAC para investimento, ele não precisa aportar contrapartida. Existem outras coisas relativas à execução mesmo do empreendimento, algumas regras que nós fomos alterando e aprimorando, de tal forma que a gente tem uma expectativa que deveremos estar acelerando e reduzindo o prazo de execução dessas obras para cerca da metade do prazo atual. Hoje... Agora, antes da gente falar das obras, continuar falando das obras do PAC, para a universalização dos serviços, o plano prevê a universalização do saneamento em 20 anos, é isso? O plano ele tem um horizonte de 20 anos. Ele traz alguns indicadores que vão ser universalizados, por exemplo, abastecimento de água, né? Agora, a gente não trabalha com a expectativa de, mesmo em 20 anos, conseguir universalizar toda a coleta e o tratamento dos esgotos. A gente acha que vai precisar de um prazo maior do que esse. Agora, é o que eu disse, o plano ele é revisado a cada 4 anos. Se a gente conseguir reverter o quadro que eu estava falando antes, de um ritmo não adequado para os empreendimentos, a gente reverte esse quadro. Estamos trabalhando para isso, aí será possível, na revisão do plano, encurtar essa meta. Os recursos existem, o governo federal está com 90 bilhões de reais de obras selecionadas e contratadas para execução em saneamento básico. Agora, o investimento anual precisaria pelo menos dobrar, no caso do tratamento e coleta de esgoto. O que eu estava falando, precisaria acelerar o ritmo, né? Nós estamos trabalhando, o último dado foi de 2010, com investimentos aplicados efetivamente da ordem de 9 bilhões, 8,7, 8,8 bilhões executados. Mas com um nível de comprometimento de recursos para execução que já está em 12 bilhões de reais. A gente tem um planejamento de aumentar esse nível de compromisso, desde que a execução também comece a crescer, e este é o planejamento que nós estamos trabalhando. Se isso, de fato, a gente chegar no volume que você cita, de dobrar os investimentos, aí essas metas que eu citei antes poderão ser alcançadas em um tempo menor. Professor, o senhor trabalha nesse Sistema Nacional de Informações em Saneamento. Isso é fundamental para ter uma base aí para as políticas, né? Fala um pouquinho sobre esse sistema e o que o senhor acha que precisa ser feito aí para alavancar. O sistema que você está falando é o SNIS, né? O Sistema Nacional de Informação e Saneamento, que no plano ele tem que se transformar em SINISA.
Ele é um sistema que se baseia no levantamento de dados das empresas de saneamento e por meio dos dados que são fornecidos por elas, né? Esse seria assim um problema que é quase muito difícil de resolver, porque a gente tem que confiar nas informações das empresas. E tudo bem, a maioria do pessoal pensa assim, as empresas estão mentindo porque elas põem números melhores do que elas têm. Ou acho que o pior seria o contrário. Elas, para angariarem dinheiro, mais financiamento, colocarem números piores do que elas têm. Então, a gente tem que pensar muito nisso, que nem sempre... Agora, precisa haver desoneração para essas empresas conseguirem aumentar a sua... Isso seria talvez das alternativas para auxiliar essa implementação da taxa de crescimento de sistema de abastecimento de água, de esgoto. Seria, assim, desonerar, por exemplo, os custos, né, diminuindo impostos. Acho que isso é uma coisa que o governo poderia fazer, jogando esse dinheiro, seria automaticamente usado para investimento em novos projetos, por exemplo. Acho que isso é uma das alternativas, né? A gente tem que pensar, por exemplo, de que se só não há recurso público suficiente, poderia chamar também o recurso privado para isso, né? O investimento, as parcerias público-privadas seriam uma solução também. Poderia ser uma solução. Aí a gente não tem muita experiência com isso, né? Às vezes essas parcerias dão errada porque foram conduzidas de forma errada. Não é que está intrínseco a parceria não ser uma solução. Mas assim, eu digo em termos gerais, tudo que a gente pudesse fazer, que o governo pudesse fazer, em termos de incentivo empresarial para que as pessoas entrassem nisso. Por exemplo, por que uma indústria de telefone móvel vai muito bem neste país, crescendo, vendendo milhões e milhões de telefones? Por que a gente não pode vender privadas para o país, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar nisso, quer dizer, tem que ser vantajoso fabricar privada para a população, tanto quanto telefone móvel, né? Eu tenho um celular. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer, é descobrir uma maneira de que o próprio povo está investindo nele mesmo, né? A população inteira investindo nele. Eu acho que isso seria a questão do futuro. Sobre investimentos, sobre taxas de investimento, como nós tivemos estagnados muito tempo, o país se esqueceu de crescer, quer dizer, o país esqueceu de fazer a nossa inteligência na área de saneamento, ela se desfez. Engenheiros que trabalhavam na área saíram da área. E agora, agora de repente, tem dinheiro, todo mundo procura. Está em dissonância ainda com o nosso crescimento econômico, né? A gente procura profissionais, hoje se procura profissionais no mercado para fazer os projetos, para fazer o gerenciamento das obras, e tem dificuldade de fato. Essa é uma questão interessante, não apenas por o volume de recursos que nós temos hoje, mas se a gente pensar para o volume que precisa, que tem que aumentar ainda mais, é uma grande dificuldade para o país. Até mesmo a formação de engenheiros no país é uma discussão que precisa ser feita para dar conta desses empreendimentos todos. E a fabricação de equipamento, porque saneamento tem muito equipamento, você tem tubulações, tem válvulas, tem registros, tem uma série de equipamentos, até equipamento de telemetria. Precisa direcionar a produção também para isso, né? E aí você não tem capacidade, as empresas não têm. Vai importar tudo, será que é importante trazer de fora isso, né? Quer dizer, isso é questão de tecnologia apropriada. A tecnologia apropriada não é só aquela que o pessoal entende que é adequada à questão, aquela que o povo se apoderou dela, né? E faltam equipamentos também. Faltam profissionais e faltam equipamentos. Essa que também é a ideia. Né? Hernani, você estava comentando sobre tentar acelerar a execução das obras, né? No caso das obras do PAC de saneamento. Como é que estão qual o balanço que existe, né, dessa execução? E esse prêmio que está sendo... a premiação de prefeitos, se fazer um ranking, se premiar prefeitos, pode ajudar a alavancar essa execução? Olha, em relação ao balanço, a gente vai ter até o final... Hoje nós temos 58 bilhões de reais de obras contratadas. A gente vai chegar até o final de 2014 com 90 bilhões de obras contratadas. Hoje, dessa que já está contratado, que eu me referi, algo em torno de 40 bilhões já foi desembolsado.
Portanto, já estamos com um montante de desembolso bastante significativo. E a nossa expectativa... Você acha que o ritmo está dentro do... Não, ainda não é o ritmo ideal, não é o ritmo ideal. Agora, esses 40 bilhões que nós já desembolsamos não são de obras acabadas ainda. Eu estou querendo ressaltar isso, porque significa que os dados de atendimento que essas obras vão proporcionar ainda não estão computados nas estatísticas. Vão começar a surgir ainda, provavelmente agora em 2013, 2014 e tudo mais, né? Agora, evidentemente que a gente precisa fazer capacitação, e a gente tem feito isso, tem capacitado os municípios, a gente tem capacitado as companhias, as autarquias de saneamento, a gente tem prestado assistência até, conforme eu já citei, para acelerar ainda mais esses empreendimentos e trazer resultados mais rápidos, porque a população, de fato, clama por soluções mais rápidas, né? A pergunta inicial foi sobre o SNIS, né? E acabei que a gente não falou da importância para os planos municipais, planos nacionais, para essa discussão dados, que nós estamos fazendo aqui, ter esse banco de dados. Isso é muito importante. Eu estava criticando um pouquinho a questão do dado, a essência do dado, mas a forma que está fazendo hoje, que é uma forma assim transparente, qualquer pessoa pode ir no site lá do Ministério da Cidade, já abrir lá o site do SNIS e tem todos os dados lá, os números, e você pode até escolher como você fazer ali para representar a evolução dos dados. E é amigável, então, isso né? É muito amigável. Você foi, eu né? Entrei eu falei, no você site, foi. Então, isso é uma coisa assim que é imprescindível para planejamento. Porque sem dados, você não planeja. Então, eu acho que a base de dados é importante. Aí a coisa vai... Esses problemas que eu citei vão ser sanados, estão sendo sanados, né? Tá? E só um destaque, esse sistema de informações é um bom exemplo de parceria. A gente falava da participação da academia, o Ministério das Cidades administra esses sistemas numa parceria atualmente com a UNB, né? Então é uma boa... E em termos de investimentos, capacitação em alternativas tecnológicas sustentáveis, há essa preocupação? Sim, o PlanSab, ele tem uma coisa muito interessante que ele traz, e a gente quer fortalecer isso na implementação do plano, que são as chamadas medidas estruturantes. E aí, o desenvolvimento tecnológico e a busca de soluções tecnológicas, quer seja inovadoras, quer seja apropriadas, conforme o professor Marco Antônio acaba de citar, faz parte da implementação do plano, assim como a capacitação. Nós temos uma rede nacional de capacitação e extensão tecnológica em saneamento ambiental. Exatamente. Essa rede é uma rede que o governo federal criou, tem uma gestão interministerial, Ministério das Cidades, MMA, Ministério da Saúde através da FUNASA, Ministério da Integração Nacional, participam da gestão, e as universidades implementam uma grade de capacitação e de formação de operadores e de gestores em saneamento. Nós estamos no chamado segundo ciclo dessa rede, desenvolvendo cursos presenciais e também formatando cursos para ensino à distância. E vamos entrar no terceiro ciclo, a partir do ano que vem, implementando essas oficinas de formação e esses cursos de EAD. Isso faz parte do processo que está previsto no PlanSab. Bom, eu queria falar só um pouquinho. Terminou? Claro. Eu só queria falar um pouquinho mais também de um programa importante de pesquisa que tem a ver com inovação tecnológica, que é um programa que existiu no Brasil e existe ainda, mas não com esse nome, que é o PROSAB, Programa de Pesquisa em Saneamento Básico. E esse programa, por exemplo, tornou o país hoje um dos países que mais conhecem um sistema de tratamento anaeróbio, que é um sistema alternativo tecnológico muito interessante, com baixo custo e bastante benefício, né? E que hoje é o país que mais conhece isso no Brasil, graças a um programa como esse. Tá? Bom, nosso tempo chegou ao final. O senhor pode dar o seu recado final, um minuto? Esse era o meu recado. Quer dizer, a pesquisa também, as universidades têm essa função da pesquisa, a FINEP, que é a
financiadora de estudos e projetos do governo brasileiro, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia, tem ajudado também, feito redes cooperativas de pesquisa na área de saneamento e está trabalhando com temas de inovação e procurando, por exemplo, processos de tratamento de esgotos, de todas as áreas de saneamento que sejam menos custosos e que sejam mais eficientes. Bom, seus 2 minutos para encerrar. Eu acho que a gente falou pouco aqui da questão da participação dos estados e municípios e era importante aproveitar esses momentos finais para dar esse recado. O governo federal, eu sou do governo federal, do Ministério da Cidade, mas sem dúvida nenhuma o Ministério da Cidade não vai resolver as questões de saneamento básico nesse país. É o município lá na ponta, cuidando do saneamento no nível local, e os estados, que são donos das companhias estaduais no Brasil, que detêm a delegação para operar o serviço da grande maioria dos municípios brasileiros, tem um papel fundamental e nós trabalhamos em parcerias com esses entes para construir as soluções definitivas para o saneamento básico brasileiro. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. O site do Ministério das Cidades, para maiores informações? Sim, além do sistema de informações citado pelo professor Marco Antônio, toda a documentação dos programas que o Ministério executa podem ser obtidos no site www.cidades.gov.br. Está aí na nossa tela. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre saneamento básico. Agradecemos a presença de nossos convidados, Hernani Ciríaco de Miranda, diretor do Departamento de Articulação Institucional da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, e Marco Antônio Almeida de Souza, doutor em Engenharia Ambiental e pesquisador colaborador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos da Universidade de Brasília. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever este programa no YouTube, youtube.com/tvnbr. Mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil@ebc.com.br, pelo Twitter, twitter.com/tvnbr, também pelo Facebook, facebook.com/tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá.